Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Que grande alegria poder ver o rosto, parcialmente, né? Parcialmente, a todos que têm acessado aí a live, sejam bem-vindos à Igreja Batista em Carmo do Rio Claro. Amém. Excelente. Os irmãos estão de blusa e eu estou já pintado de suor, né? A correria para colocar tudo em dias, mas graças a Deus deu tudo certo e eu acho que está também. Eu espero que a live está dando tudo certo, pela graça de Deus. Nós vamos ter um bom culto. Gostaria neste momento já de convidar todos a baixarem suas cabeças, fechar os seus olhos e vamos entregar o culto nas mãos do nosso Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor aqui novamente no prédio da nossa igreja. Pai, eu agradeço por cada pessoa que está aqui presente. Agradeço também pelos irmãos que estão nos acompanhando pela live. Eu peço que tudo que seja feito aqui hoje à noite seja para a tua honra e para a tua glória, pois é em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. 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 Então vamos já direto ao nosso estudo e depois nós vamos concluir o culto hoje à noite com que segurança, vivo feliz, pois sou de Jesus. Número 375, segurança, tá bom? Então, irmão Anderson, muito obrigado por sua ajuda. Eu iria dizer pode sentar, mas pode ficar aí mesmo, né? Amém, excelente. Pegue a sua Bíblia e vamos direto ao nosso estudo. O assunto hoje à noite é Apocalipse 14, capítulo 14 do livro de Apocalipse. Não vou voltar para rever, eu gostaria de permanecer dentro de 1 hora. Então, nós vamos já direto ao capítulo que nós estamos estudando hoje à noite. Lembrando que no capítulo 12, estudamos sobre o dragão Satanás e seu ódio contra Deus. No capítulo 13, nós vimos o anticristo, o falso profeta e o seu ódio e seus feitos contra Deus e o povo. Agora, hoje à noite, nós vamos entrar em Apocalipse 14 e veremos. Caso você esteja tomando notas e gostaria de dividir o capítulo, estaremos vendo a visão de João sobre o monte, dos versículos 1 ao 5. Depois, encontramos uma advertência do julgamento vindouro, nos versículos 6 a 11. Depois, a mensagem aos santos, no versículo 12 a 13. E por final, do versículo 14 ao 20, nós encontramos uma visualização prévia da batalha do Armagedon. Então, um estudo bastante interessante. Nós vamos apenas dar uma pincelada sobre os próximos capítulos, tá bom? Então, nota bem, vamos iniciar com os primeiros 5 versículos do capítulo 14. Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista que tocavam as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, que ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, focando aqui, primeiramente no versículo 1, nós encontramos João vendo o Cordeiro sobre o monte Sião. Deixe-me dar, e nós sabemos com muita clareza, que o Cordeiro é quem? É Jesus Cristo, exatamente. Apocalipse capítulo 5, versículos 4 ao versículo 6, se estiver tomando notas. Isso nos mostra que é com clareza Jesus Cristo. Agora, o Monte Sião, alguns fatos sobre o seu local onde ele está vendo neste momento. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7, encontramos as seguintes palavras: Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião,
Esta é a cidade de Davi. Esta é a primeira referência no Antigo Testamento que temos de Davi iniciando a sua posse aqui no Monte de Sião. Para aqueles que não sabem, Jerusalém está localizado no Monte Sião. Então, começamos a ver Davi estabelecendo a sua residência em Jerusalém, situada sobre o Monte Sião, e por isso a cidade se tornou conhecida como a cidade de Davi. Os irmãos se lembram, vez após vez, na Bíblia, nós encontramos referência à cidade de Davi, e é Jerusalém. Em 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 a 13, encontramos o pacto que Deus fez com Davi a respeito do Monte Sião. Ele diz então, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 a 13, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aqui nós encontramos essa promessa dada a Davi, mas profeticamente o cumprimento é o Senhor Jesus Cristo. Essa profecia é referente ao Messias, prometendo que ele viria da descendência de Davi e que reinaria eternamente. Amém? Nós cantamos, vencendo vem Jesus. E, amados, olha, pessoas podem falar, mas ele tarda em vir, né? O seu Salvador onde está? Por anos, por séculos, tem dito que Cristo está voltando. E até hoje ele não tem voltado. Mas uma coisa digo, Cristo está para voltar. Não há nenhuma dúvida. E ele vem para vencer. Ele é vencedor. Nota no versículo 2, aqui ele ouve uma voz do céu, com a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Nele declarar que ouviu uma voz do céu, parece indicar que no momento em que João está vendo a sua visão, ele está vendo um cenário terrestre, tá bom? Então, versículo 3, e cantavam um como cântico novo diante do trono. Um novo cântico, comumente usado no Antigo Testamento, tome, por exemplo, acompanhe-me, aqueles que gostariam, para Salmos 40 e o versículo 3. Volta para Salmos, o Salmo 40, e no versículo 3, nós encontramos o salmista declarando algo que o Senhor pôs em sua boca. E o que era? Nota o que ele diz. Versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Outro texto referindo-se ao novo cântico, e temos vários no Antigo Testamento, deixe-me ler para os irmãos em Isaías 42, versículo 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Isso nos leva a entender que eles vivem uma nova experiência, tá bom? Quem é que estava cantando? No versículo 3 de Apocalipse 14, nós encontramos que aqueles que estavam cantando este novo cântico eram os 144 mil testemunhas. Então, provavelmente, eles agora já estão unidos com Cristo no céu, e provavelmente eles tenham sido martirizados durante a tribulação, durante a grande tribulação, tá bom? Então, nota o próximo versículo, versículo 4, aqui diz, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém, excelente, sejam bem-vindos. Que bênção tê-los aqui. João Paulo e Angélica e Pititinha. Amém,
Que bênção. Muita alegria ver vocês aqui. Muito obrigado, viu? Excelente. Nós estamos em Apocalipse capítulo 14, continuando o nosso estudo, e nota o que ele diz, primeiramente, as características que temos encontrado aqui. Nós já sabemos que os 144 mil pertencem 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Então, as qualificações, se não me falha a memória, capítulo 7, e se me falha a memória, os irmãos depois podem voltar e encontrar a passagem correta. Mas aqui, as qualificações deles aqui que nós encontramos é que são virgens, os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Isso nos leva a entender que são devotos a Jesus Cristo. Terceira qualificação, dentre os homens que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, pode ser, eu achei bastante interessante, as primícias podem se referir, possivelmente, a eles serem os primeiros a receberem o nome do Cordeiro em suas testas. Você fala, pastor, mas como assim? Isso vai acontecer? Vá para o final de Apocalipse, capítulo 22, e nota no versículo 4 um texto bem interessante. Os irmãos sabem o que são primícias? Primícias são a primeira parte, ok? Era costume, por exemplo, de oferecer as primícias a Deus, ou seja, a primeira parte. Um dos motivos que nós cultuamos no domingo, como cristãos do Novo Testamento, é que o domingo é qual dia da semana? É o primeiro dia da semana. Nós gostamos de dar as primícias a Deus. Notem Apocalipse capítulo 22, o versículo 4, o 3 e 4, vamos lá. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o quê? O seu nome. Olha, para qualquer um que diga, somente Satanás, a besta, é que vão colocar números ou nomes na testa das pessoas. Não, o Cordeiro, na Nova Jerusalém, isso vai acontecer também, tá bom? Mas é um nome digno e um nome certo, amém? O nome do nosso Cordeiro. Muito bem, volta comigo para Apocalipse capítulo 14. O versículo 5, nós encontramos que a sua boca não se achou engano. O fato de falarem a verdade fortemente indica que estarão pregando o evangelho durante o seu tempo aqui na terra. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, nós encontramos, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você fala, pastor, e olha, deixe-me convidar você, volta para Mateus capítulo 24. E eu gostaria, me veio um pensamento aqui, eu gostaria que todos aqui, pessoalmente, que estão presentes hoje à noite, e se você, aquele que nos acompanha pela live, quiser olhar, nós vamos estar lendo mais um versículo em Mateus capítulo 24, porque há um equívoco muito grande pela má interpretação deste texto. Mateus capítulo 24, eu acabo de ler o versículo 14, mas nota o versículo 13, diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem pessoas, e já tenho ouvido pessoas até dizerem, pastor, eu estou me esforçando para perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Está na Bíblia. E de fato está na Bíblia. Mas o capítulo 24 de Mateus é um capítulo profético sobre eventos vindouros. Descreve justamente aquilo que acontece durante a grande tribulação. Qualquer um que perseverar até o fim, tendo rejeitado o nome da besta, você fala, pastor, como eles serão salvos? Da mesma forma que nós somos salvos. Por fé em Jesus Cristo, eles rejeitarão receber o nome da besta, o número, em suas testas, em sua mão, eles rejeitarão, e aqueles que perseverarem ao fim serão salvos de quê? Da grande tribulação.
eles estarão entrando então no milênio, o grande reino de Cristo. Mas então, versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim de quê? O fim da grande tribulação. Volto novamente para Apocalipse capítulo 14. Nós encontramos, a partir do versículo 6 agora, uma chamada final para a salvação. Nota no versículo 6, e viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Sua mensagem é uma mensagem de juízo vindouro, um juízo que virá rapidamente. Esse é o chamado final do Senhor para um mundo iludido por Satanás, pois as taças do juízo final estão prestes a serem derramadas. Amado, Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, de compaixão, mas é um Deus justo. E olha, no dia em que o juízo do Senhor cair sobre essa terra, será um juízo sem misericórdia e sem graça. Nós vamos ver isso mais para o final do estudo. No versículo 8, nós encontramos outro anjo que começa a declarar algo similar ao que nós encontramos no Antigo Testamento. Nota no versículo 8, ele diz: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Esta é uma referência ao Antigo Testamento, onde em Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou a queda do Império Babilônico. Notem Isaías 21, versículo 9. Mantenha o seu dedo aqui, pois rapidamente, num piscar de olhos, nós estaremos de volta em Apocalipse. Um pouco mais do que um piscar de olhos, amém? Ok, Isaías, capítulo 21, e o versículo 9. Diz assim, Isaías 21, versículo 9, e eis agora um cavalo como homens e um par de cavalheiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Pergunta rápida, o que isso soa? Soa como a queda de um império, não é verdade? Quando Isaías escrevia essas palavras, era cerca de 700 antes de Cristo. Os irmãos, caso vocês conheçam a história do mundo antigo, sabem que o Império Babilônico não veio à tona, ela não veio ao seu auge até 70 anos depois em que Isaías profetizou isso. A sua queda, a queda babilônica, ocorreu no ano de 539, aproximadamente 120 anos depois que Isaías profetizou a queda de Babilônia. Você fala, pastor, por que essa informação? Porque eu acho interessante e prova mais uma vez que o homem de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, quando Deus profetiza que algo irá acontecer, acontece. No caso de Isaías, ele profetizou a queda do Império Babilônico. No caso de Apocalipse, e vamos ver como isso entrelaça, nota aqui no versículo 8, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Aqui, a Babilônia refere-se ao sistema político religioso apóstata, encabeçada pela besta, em conjunto com a igreja mundana apóstata.
Você fala, pastor, como nós sabemos isso? Se você adiantar e ir para o capítulo 16, do versículo 18 a 19, nós encontramos versículos que referem-se a isso. Nota o que diz, Apocalipse capítulo 18, e vamos ainda chegar no capítulo 16, no nosso estudo, mas ouvem. Nota no versículo 18, ele diz, e houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, apesar de encontrar a descrição do evento aqui, também nesses eventos, ou nos versículos que acabamos de ler, nós veremos a queda descrito em mais detalhes no capítulo 17 e também no 18. Ok? Vamos para o próximo versículo e precisamos apressar. Volta comigo para Apocalipse capítulo 14. A partir do versículo 9, nós encontramos mais um anjo que está proclamando, ele diz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo. O que nós encontramos é em Apocalipse 15 ao 17, começa a descrição das taças da ira de Deus. Esses são os julgamentos finais. Nós já olhamos vários que já têm sido derramados, os trompetes, já vimos várias coisas, e estamos para ver as taças que serão derramadas. Mas nota no versículo 12, ele diz que aqueles, então, e eu pulei o 10 e o 11, que são muito importantes. Diz também, este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Esta é a descrição daqueles que receberão o julgamento de Deus, as taças derramadas sobre elas, sobre essas pessoas. Mas observe a descrição daqueles que seguem o Cordeiro. Nota no versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Amado, a partir de aqui nós encontramos, e até para o cristão hoje nós sabemos, que aquele que morre em Cristo, ele descansa. Enquanto aquele que morre sem Cristo, ele morre para mais tormento, um tormento eterno. Como é bom conhecer Jesus como Salvador. Amado, a Bíblia é muito clara quando diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se você ainda não conhece Cristo, eu encorajo você a se converter a Ele hoje mesmo. Do versículo 14 ao 20, eu vou pular alguns versículos. Nota o que ele diz no versículo 14, diz, e olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Deixe-me fazer uma colocação aqui, especialmente aqueles que estão nos assistindo pela live, tá bom? A minha assistente técnica me disse que a bateria do computador está prestes a se esgotar. Então eu pensei que duraria por mais tempo. Caso você estiver nos acompanhando e de repente apagar, é por este motivo. Mas se isso acontecer, vou gravar o restante e colocar na internet para poder seguir isso, tá bom? Então, para
aqueles que estão aqui, nós vamos continuar. Eu creio que esse é um jeito para todos entender o que está acontecendo, tá bom? Iria correr um pouco mais, vamos terminar dentro de poucos instantes, mas eu acho que talvez nós vamos perder os que estão pela live. No 14, nós começamos a ver agora uma pincelada da batalha do Armagedon que está por vir. E diz então que viu um semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo, ele mesmo, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, na sua mão uma foice aguda. E no versículo 15, outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Antes de ler o que ele clamava, deixe-me apontar, fazer uma observação. Jesus Cristo está com o que na sua mão? Uma foice. Mas não é qualquer tipo de foice. É uma foice aguda. Aqui leva-nos a entender sobre a severidade, a seriedade que ele está vindo agora, neste momento, para trazer juízo à terra. E então aquele anjo que clama, nota o que ele diz, no versículo 15, no final: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Amados, eu não creio que o anjo estava dando ordens a Jesus, porque nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, ele é quem dá ordens aos anjos e a nós. O que creio que o anjo estava fazendo é declarando as intenções que Jesus, então, chegou o momento da sua ira. E ele agora vai começar a ceifar. No versículo 17, nós encontramos que sai outro anjo do templo que está no céu, que também tinha uma foice aguda. Versículo 18, e saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Para fazer o comentário desses últimos versículos, nota que a linguagem usada aqui, figurada, colheita, se refere às pessoas do mundo. E é o fato de estarem maduras, isso se refere ao final da paciência de Deus com o pecado aqui no mundo. Amado, Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso corresponde diretamente com Joel capítulo 3 e versículo 13. Todos têm prestado muito bem atenção. Vamos observar este texto, mais um texto em 2 Pedro, e vamos encerrar hoje à noite. Joel, capítulo 3 e versículo 13. Deixe-me ler, eu tenho aqui à minha frente, onde diz: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Alguém poderia questionar, mas pastor, a malícia se referindo a Deus? Amado, sabe que Deus, e aqui em Joel, é uma profecia sobre o Apocalipse. A ira de Deus, e ele tem chegado ao ponto de terminar a sua paciência. Já encerrou a sua paciência com o pecado aqui sobre o mundo. E ele vem para pisar o lagar. Alguém sabe o que é um lagar? Faz alguma ideia sobre o que era? Na época do Antigo Testamento, eles faziam um lugar para poder colher o suco de uva. O puro vinho, que é o suco puro de uva, era colhido nos lagares. Então se fazia ali uma mureta,
mais ou menos dessa altura, creio, e jogavam as uvas, os cachos lá dentro, e então, muitas vezes, as moças ou mulheres tiravam os calçados e ali elas pisoteavam aquelas uvas, okay? Fazendo com que aquele suco era espremido e extraído daquele lagar. Quando ele usa essa figura de linguagem, as pessoas bem sabiam ao que se referia. Chegou ao momento em que Deus vai pisar o lagar da sua ira. O lagar foi pisado fora da cidade. Eu acho interessante que Jesus Cristo, quando ele veio, ele foi crucificado dentro da cidade. Mas quando vem, o lagar será fora da cidade, quando a sua ira, dentro da cidade, ele oferece paz a todo aquele que recebe Jesus. Os que não recebem a ele, os que rejeitam ele, os que ficam fora da cidade, figurativamente falando, esses serão pisoteados pela ira de Deus. A pergunta, e encerrando o estudo hoje à noite, a pergunta: mas por que o julgamento tarda tanto? Por que Jesus Cristo ainda não voltou? Será que tem algum motivo? Última referência hoje à noite. Acompanhe-me até 2 Pedro, capítulo 3, e vamos ler 3 versículos e encerrar o estudo. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10, nós encontramos a resposta à nossa pergunta. Pois 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 8 diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Diz mais no versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se o quê? Se percam, mas que, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A pergunta: por que tarda o julgamento? Amado, graças a Deus que ainda há tempo hoje. E se houver alguém que está me ouvindo, caso aqui ou na live, e você ainda não conhece Cristo, amado, é uma oportunidade para você se arrepender hoje e receber pela fé Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Caso não, caso você o rejeitar, alguns dizem: pastor, mas eu não rejeito Jesus, eu apenas vou deixar para depois recebê-lo. Você entende que se você deixa para depois, hoje você está o rejeitando? Porque se você não o rejeitar, você estaria o recebendo. Não deixe para depois, graças a Deus. A promessa de Deus é segura e firme. Ele não retarda. Quando virá o momento, a sua ira vai descer. Mas a vontade de Deus é que todos venham arrepender-se. Essa pandemia atrapalhou um pouco a nossa saída para poder evangelizar, mas ainda há como. Deixe-me encorajar você. Pegue alguns folhetos. Já tem alguns irmãos que têm me procurado até pelo carimbo. Pastor, eu preciso carimbar os folhetos. Excelente. Vamos entregar. Por quê? Porque ainda precisam ouvir sobre a salvação em Cristo Jesus. Amém? Espero que o estudo hoje à noite, agora no capítulo 15, lembra? O capítulo 14 apenas deu uma pincelada sobre os próximos capítulos. Pela graça de Deus, semana que vem vamos olhar o capítulo 15 e avançar no nosso estudo. Vamos orar. Pai querido, agradeço ao Senhor pelo estudo. Usa para nos desafiar e edificar, pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.